Nós vamos trabalhar hoje na continuidade de uma aplicação ASP.NET Razor, fazendo uso de associação entre classes para gerar relacionamento na base de dados. E também vamos verificar alguma coisa para melhorar a aparência do front-end. Ok? Então, para que fique tranquilo para vocês, eu vou criar do zero a aplicação novamente, não vou fazer uso da versão anterior, mas a parte que a gente já conhece, eu só vou copiar e colar e explicar para vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto, aqui em terminal, eu vou abrir meu terminal. Aí eu vou achar a pasta onde eu quero gravar. Lembrando que eu trabalho com soluções, aí eu vou criar uma pasta onde teremos a solução para a aula 05. Acesso à pasta. Então eu vou criar uma nova solução chamada aula 05. Listo, está lá o meu arquivo aula 05. Agora eu vou criar o meu projeto. Aqui está o .NET New Web. Eu vou escolher aqui o nome agora 05 Razor Pages. Então, crio o meu projeto. LS, ele criou lá uma pasta dentro da pasta da solução. Agora aqui eu preciso adicionar à solução esse meu projeto. Então eu estou dizendo .NET CLI Solution Add o projeto na aula 05 com esse nome aqui 05. Adicionado o projeto. Agora eu vou abrir o projeto no VS Code. Aqui está a pasta do projeto, eu abro aqui. Venho aqui no meu programa. Ele vai funcionar mostrando que a gente já conhece, como o Hello World, o Get, tudo, mas a gente não vai trabalhar nisso. O que nós vamos trabalhar? Na sequência do nosso modelo, que é registro de eventos esportivos, né? Controle de eventos esportivos. Então a gente viu que a gente precisa de uma pasta de modelos. Então eu vou criar aqui uma pasta e vou chamá-la de Model. E nessa pasta eu vou criar agora duas classes, dois arquivos, né? Um vai ser eventModel.cs e a outra eu vou criar chamada de playerModel.cs. Model.cs. Eu vou trazer o código que a gente já tem pronto da aula passada. Aqui eu vou alterar o namespace dele, né, aula 05. Eu estou aqui nesse código a referência à classe PlayerModel. A gente não criou ela ainda, então eu vou trazer o código para essa classe aqui. Então eu venho aqui em PlayerModel. Eu fiz lambança aqui, peraí. Esse código é aqui no EventModel. Então eu copio aqui no arquivo de EventModel. Esse código, ele faz alusão que não conhece a classe PlayerModel, que a gente realmente não implementou ainda. Eu venho aqui no arquivo e copio para cá e trago o meu código. Então o meu PlayerModel tem o ID, tem o name e a idade do jogador. E aqui ele está fazendo o using de alguns namespaces que eu não vou utilizar. Aqui no EventModel nós estamos definindo a chave primária e a propriedade como identidade usando Data Annotations. Eu comentei com vocês que isso não é uma maneira muito legal, porque daí minha classe não fica puramente uma classe de negócio. Ela fica com decoradores que não pertencem ao modelo de negócio, e sim ao modelo de persistência. E eu não quero isso. Então eu vou tirar isso aqui nessa nossa implementação, da maneira que eu mostrei lá no player, não tem. Eu tiro esse require daqui também, tiro isso daqui também, tiro isso. E aqui ele está reclamando que não tem Player Model. Como eu já criei, eu simplesmente vou dizer que vou importar. Opa, aqui ele está com o namespace 05. Vamos corrigir aqui, 04, né? Corrigir para 05. E aqui ele já aceitou, porque está no mesmo namespace. Tá bom? Então eu tenho a minha classe criada. O que eu preciso agora? Eu preciso mapear o meu modelo de negócio para o meu modelo de persistência. Para eu fazer esse mapeamento, eu preciso ter no meu projeto referência ao Entity Framework. Então eu venho no meu terminal e vou fazer aqui a chamada para instalarmos no nosso projeto o Entity Framework. São duas adições de pacotes, né? Um é o .NET para o SQLite, eu vou adicionar ele, adicionado. O outro é o Design. Está aqui o Design.
adiciono ele também. Então, a minha aplicação já tem os recursos necessários para trabalhar com Entity Framework. Só que nós vimos na aula passada que a gente precisa de um modelo de contexto para que seja feita a integração da minha camada de persistência física com a minha camada de persistência lógica, que é o Entity Framework na minha aplicação. Então, eu vou criar aqui, vou copiar na realidade a pasta data, que a gente já tem pronta de aula anterior, e aqui dentro da pasta data eu tenho o meu app dbcontext, onde eu tenho, deixa eu mudar aqui, né, para 0.5, trazer aqui o 0.5. Então eu tenho aqui agora o eventos, que a gente já tinha. Então eu inseri aqui uma coleção para players, tá bom? A gente tinha para eventos. O onConfiguring a gente já conhece, que eu estou apontando para a minha pasta local, onde o banco de dados vai ser criado. Aqui eu mudei algumas coisas. Os eventos nós temos mapeado para uma tabela. Eu mapeei agora o players para jogadores. E estou dizendo aqui no código que ele possui uma chave primária, substituindo aquele decorador que estava lá no código como data annotation. Então estou dizendo, olha, essa tabela tem uma chave, e essa chave é o player ID. Aí depois, olha, essa propriedade player ID, ela vai ter que gerar o código dela no momento que ela for adicionada. Então eu tirei isso do modelo e trouxe para o mapeamento para o EF. E preciso mudar aqui também no eventos a mesma coisa. Então agora, porque eu tirei as anotações de lá, vou dizer aqui, ó, res key, aí eu mando aqui uma error function, né, para ele poder identificar qual que é a propriedade, chamar aqui e eu quero que ele traga o event ID. Pronto. Aí eu preciso ainda mapear a propriedade de ID para ser identidade. Então aqui, event model, né? Vai ser o event model, vai ser o event ID. Event ID. Deixa eu mudar aqui para E e não P. Prontinho. Então eu trouxe para o meu mapeamento com o banco a responsabilidade estrutural dele. E aqui eu estou definindo o relacionamento, porque existe associação. Um evento possui uma lista de jogadores. No mundo orientado a objeto, tá beleza essa associação que a gente fez aqui, ó. Então, um evento conhece seus jogadores. Agora, no meu mapeamento para o Entity Framework, eu estou dizendo o seguinte, olha, lá na classe de modelo Event Model, ela possui muitos jogadores, com muitas ocorrências desses jogadores. Aí eu faço uso de uma identidade, usando uma coleção chamada dicionário, tá bom? Onde ela é composta por um conjunto de chave e valor. Então, aqui está a chave, que é uma string, e o valor é um objeto. Crio aqui, na realidade ele vai criar uma tabela, tá bom? Chamada evento jogador. Lá em base de dados, você tem aqui uma situação em que um evento pode ter muitos jogadores e um jogador pode participar de muitos eventos. Então, nós temos o muitos para muitos, que em banco de dados não é possível. Aí, o que acontece? Nasce uma tabela de relacionamento. Nós poderíamos ter uma classe de associação, mas nós não optamos por ela, porque nesse momento não é necessário. Mas aqui eu estou dizendo que ele vai precisar, ó, use uma entidade com esse nome, tendo nela um conjunto de chave e valor. Então aqui, para cada jogador, com muitos eventos, coloca uma chave primária para ele, chamada Player ID. Então essa tabela vai ter um campo com esse nome, e esse campo vai ser uma chave estrangeira. Mesma coisa para eventos. Olha,
Um jogador, nessa tabela, pode ter um evento, com muitas associações para outros eventos. Então eu mapeio aqui, ó, e cada registro dessa tabela vai ter o Event ID como chave estrangeira, apontando para a tabela do evento. E aqui eu estou criando o seguinte, olha, a chave primária para essa tabela é o Event ID e o Player ID. Se vocês mapearem para o modelo relacional, é justamente isso que ocorre. Então aqui ele está criando uma tabela durante o mapeamento para o Entity Framework. E ele está mapeando essa entidade, que ele deu esse nome, para esse nome como tabela. Tá bom? Daria para mudar aqui, né? Eu posso mudar o nome da tabela, posso colocar aqui. A regra, normalmente, a convenção, é que uma tabela associativa, uma tabela de relacionamento, o nome dela seja a união das outras duas tabelas, tá bom? Então, aqui ele está fazendo certo. Mas eu poderia pegar aqui e pensar, por exemplo, eventos e jogadores, só para ver que pode mudar o nome, ok? Só para ver que pode mudar o nome. Então, eu já tenho configurado aqui o mapeamento também. O que agora eu vou mudar? Lembra que a gente criou um DB Initializer? Aqui. Deixa eu mudar aqui o namespace também. Mudo aqui também. Aqui eu mudei a lógica. Como agora eu tenho que verificar duas coleções, eu faço o seguinte, ó, se não existir nada em eventos, cria um evento e adiciona no contexto. Depois, se não existir nada em jogadores, cria um jogador e adiciona o jogador. Depois de tudo isso, você salva essas mudanças na base de dados para mim. Ok? Só isso que eu mudei. Mudei a lógica. Bom, nós precisamos agora preparar nossa aplicação para usar o EF Core. Então a gente muda algo no programa. Reforçando, nós já vimos tudo isso, estou ressaltando as partes novas. Vou apagar esse cara. Logo após aqui eu obter o objeto de Builder, eu vou adicionar um serviço que é para indicar que eu vou trabalhar com Razor Pages. Depois eu vou adicionar um contexto para que esse contexto possa ser injetado sempre que eu precisar dele. Então, tá aqui. Depois, eu preciso trabalhar com o meu Entity Framework, aqui logo depois do build, quando eu tenho a aplicação, para que ele realize a inicialização da base de dados. Me popular com algum registro, caso não exista nenhum. E depois eu faço outras configurações aqui, antes da execução da aplicação, para especificar que toda requisição deve ser redirecionada para o HTTPS, que é para usar static files, para rotear e para mapear páginas Razors. Pronto, então tenho aqui esse cara criado. Agora, tudo mapeado, tudo certinho, eu preciso criar minha base de dados, que ela não existe. Então eu venho ao meu terminal, deixa eu limpar aqui a tela, e como eu vou trabalhar com migrations, eu vou adicionar o migrations. Ó, .NET F Migrations Add Create Database. Se tudo ocorrer bem, ele vai adicionar a pasta Creation, a pasta Migrations, e dentro dela criou. Está lá o Migrations. Cadê ele? Aqui. Criou o que eu preciso. Agora eu preciso aplicar essa migração na minha base de dados. E como ela não existe, ele já vai criar ela. Então eu chamo aquele Update Database aqui. Olha lá. .NET F Database Update. Ok, aqui foi criado a nossa base de dados e eu verifico aqui que eu tenho nela 3 tabelas nossa, né? Tem uma tabela de sequência que o SQLite utiliza para gerar os identificadores, tem a tabela de histórico de migration, mas a nossa são eventos, jogadores e eventos de jogadores. Então está tudo ok. O que nós precisamos agora? Vamos trabalhar com a nossa página Razor. Eu vou trabalhar inicialmente só com eventos, então não vai ter toda aquela complexidade de pasta que a gente criou antes, porque o foco agora é
aplicar a associação em um registro de um evento e aplicar o Bootstrap como ferramenta para melhorar o front-end da nossa aplicação. Aqui eu vou criar uma nova pasta chamada de Pages. Então nós temos todo aquele contexto de arquivos que são compartilhados e que podem ser utilizados na nossa aplicação por todas as páginas. Então eu tenho a pasta Shared. Já vou trazer ela para cá. Vamos verificar aqui, eu tenho um main menu. Esse main menu aqui, ele está com um monte de coisa que eu coloquei, que a gente vai trabalhar o Bootstrap. Deixa eu ver, acho que essa última. Bom, verifica aqui na tabela que agora eu estou fazendo uso de classes de estilos. Table, Table Strip, Table Hover. Esses estilos pertencem ao Bootstrap, que nós vamos adicionar na nossa aplicação. Primeiro nós vamos executar ele aqui. E aqui eu tenho o meu menu, dizendo, ó, é um agrupamento de botões, utilizam deflex, utilizam um justify, né, justifica um alinhamento. Então eu estou colocando configurações para mexer com o visual dele, para melhorar. Depois eu tenho aqui o main layout, onde no main layout eu estou adaptando, criando aqui uma classe de estilo para melhorar o hover. E o hover aqui, deixa eu ver como é que está. Está um table hover qualquer. Então nós vamos mudar ele para essa classe aqui. Bom? Tá, não, é para outra coisa isso. Tá. E aqui eu tenho uma situação de que eu estou trazendo para a minha aplicação um estilo baseado nessa localização, uma pasta lib, bootstrap, CSS, bootstrap.ins, e aqui um JavaScript para cá também. Mas a gente não tem esse cara ainda. E aqui no footer eu estou colocando também classes para ele desenhar o evento, tá bom? Eu vou deixar isso para depois, que a gente vai ver sem e com. Agora aqui em Pages, eu vou copiar aquela página de index. Eu trouxe para cá o view imports, que a gente precisa desse tag helper em todas as visões. O view start, que a gente está compartilhando o layout com todas as páginas. Aqui o index, que ele está dando algum erro. Porque ele não trouxe aqui o modelo. Deixa eu pegar aqui o modelo. Ele não trouxe esse modelo aqui. E eu preciso mudar o namespace, né? Deixa eu tirar o que a gente não está usando. Eu não estou usando esse logger. Isso aqui só vai exibir o menu. Tá aqui. Vamos verificar aqui. Ele está usando aqui o modelo 04. Vamos colocar o 05. E aqui está o gerenciador de eventos esportivos. Parará, parará. Pronto. Está aqui a nossa estrutura simples do arquivo. Então vamos executar a nossa aplicação e ver o que acontece. Está aqui a nossa aplicação, do jeito que a gente conhece. O menu aqui em cima, um título e o rodapé. Vamos aplicar agora o Bootstrap nela. Primeiro ponto, para eu fazer uso do Bootstrap, a gente verificou aqui no main layout que nós temos referências a arquivos físicos, tá bom? Esses arquivos físicos, os arquivos static, eu comentei com vocês em uma aula anterior, que eles precisam estar dentro de uma pasta específica da aplicação chamada wwroot. E eu não tenho essa pasta, então vou criar ela aqui, wwroot. E dentro dessa pasta eu organizo o meu conteúdo. Então eu vou trabalhar com Bootstrap, então eu vou colocar aqui Bootstrap. E aí ele diz o seguinte, olha, a partir do root, né, que é o wwroot, você faça esse caminho aqui. Eu até coloquei o Bootstrap antes, mas eu fiz errado. Primeiro tem o lib, que ele mostra ali, e o Bootstrap está dentro do lib, que é o mais correto mesmo, tá? E ele precisa desses arquivos. Só que esses arquivos, como é que eu consigo eles? Eu tenho que pegar lá pelo Bootstrap. Então vamos chegar aqui. Eu vou pegar e vou digitar aqui get bootstrap 5. Aqui ele dá aqui a dica
do que fazer, do CSS, do JavaScript. Ele fala, ó, vamos para a página de download, para eu baixar. Clico aqui, e aí eu faço download do conteúdo compilado de CSS e de JavaScript. Então eu posso simplesmente copiar esse arquivo aqui, eu vou para a pasta dele, eu já tenho. Então ele trouxe esse arquivo compactado, vou descompactar, acesso ele, e ele mostra aqui para mim, ó, pasta CSS e pasta JavaScript. Tá bom? Então eu vou pegar esses dois arquivos, copiar ele aqui, daí eu vou lá para a pasta do meu projeto, aqui na pasta www-root, dentro de lib, dentro de Bootstrap, e eu colo aquelas duas pastas. Estão coladas aqui. Vou voltar para o meu código. Ó, eles apareceram aqui e acredito que aqui esteja certo, né? Lib, Bootstrap, CSS, Lib, Bootstrap, Bootstrap. Isso tudo está na documentação do Bootstrap. Agora eu vou dar um restart na minha aplicação e vamos ver o que acontece. Ele já deu uma mudada no visual, tá bom? Ele colocou um rodapé, colocou um menu, então eu vou trabalhar em eventos. Então agora eu vou aqui no meu Pages, vou criar uma pasta chamada Events. E dentro dessa pasta Events, eu vou copiar o meu index. Vamos copiar aqui o index. Vou ajustar o namespace. Ajusto aqui também. Ok. Aqui, ó, eu também preciso mudar o namespace. E aparentemente o código está todo certo. Tá? Igualzinho que a gente vai e busca os eventos na base de dados. Então eu venho para cá e venho tentar acessar eventos. Vamos ver se funciona. Olha lá, ele exibiu eventos, já está com uma formatação melhor, e aqui eu tenho um on-over diferente. Ó. Eu mudei a cor naquela definição dele. E eu poderia aqui também mudar, eu não mudei aqui. Colocar botões, ou colocar um texto melhorzinho, estilizado. E aqui tem, se eu tiver mais de um registro, a classe que eu usei, ele vai zebrar. Ele vai alternar cores entre as linhas. Isso é uma coisa bem simples de fazer com o Bootstrap e bem legal de se fazer. Então, perfeito aqui, está funcionando. O que eu quero agora? Eu quero a situação de poder registrar um jogador em um evento. Eu vou fazer isso em uma pasta específica relacionada a registro. Pertence a eventos, mas é registro de eventos. É uma outra funcionalidade. E daí a gente vai acessar ela. Então aqui, dentro de eventos, eu vou colar essa pasta que eu falei. Venho aqui. Acho que aqui ele está sobrando isso daqui. Aqui está sobrando. Esse index para players aqui não existe. O que existe aqui é a página de registro. Então deixa eu corrigir ela aqui para o 05. Corrigir aqui o back-end também para 05. Pronto, deixa eu tirar isso que não uso. Deixa eu ver que erro que ele está dando aqui. Aqui o namespace eu não mudei. Acredito que isso vai dar certo aqui agora. Vamos ver. Está certinho. Vamos verificar o back aqui, como que ele está. Primeiro ponto, deixa eu tentar formatar esse código. Tá. Eu tenho aqui o meu DB contexto que vai ser inserido. Eu preciso ter a coleção de eventos e jogadores para que eu selecione um evento e selecione o jogador e confirme o registro do jogador naquele evento. Então eu tenho aqui as duas coleções. Tenho o construtor, que recebe o contexto por injeção, e tenho o onGetAsync, que ele vai exibir a página de registro com um drop-down mostrando os jogadores e um drop-down mostrando os eventos. Então eu preciso recuperar da base de dados os eventos e os jogadores. E retorno a página que ele vai popular com isso. Quando eu escolher o evento e o jogador, ele vai chamar o post. E ele vai mandar o ID do evento, o ID do jogador
vai buscar os objetos desses IDs na base de dados. Tudo isso a gente já trabalhou, tá bom? E aí, se não for nulo nenhum nem outro, ele vem e adiciona o evento, o jogador atual no evento, tá bom? E grava isso daqui. Perfeito. Aqui ele só está fazendo a busca. Então, teoricamente está certo. Vamos verificar nosso código da página. Então, aqui, ó, eu tenho o formulário no método post. Tenho um label para evento e faço uso do select, que ele vai gerar um drop-down, onde ele está buscando dentro da coleção event list todos os eventos e jogando cada evento como um componente do drop-down. A mesma coisa aqui para o jogador. Eu já estou usando classes aqui do Bootstrap. Então vamos atualizar a nossa aplicação e ver se isso reflete lá. O que eu preciso fazer aqui? Eu agora tenho que dizer, olha, eu vou usar eventos, né? Events barra register. É essa ação que eu estou utilizando. Opa! Ah, faltou o seguinte aqui, ó. Eu tenho antes do register, eu tenho o players, né? Players. Deixa eu ver se é isso. Pronto, tá lá. Então, registrar o quê? O torneio de truco. Ó, não tem mais nada, só tem aquele. Qual jogador? O Pelé, só tem ele. Então, eu pego e vou registrar. Registrei, eu não redirecionei para nada, eu não dei mensagem nenhuma, porque daí vocês sabem fazer, tá bom? Já tenho o conteúdo para isso. Mas eu já tenho isso registrado. Eu não sei se isso vai aparecer aqui na nossa base de dados já. Deixa eu verificar ela aqui, talvez não apareça. Vamos ver. Aqui em eventos, ele não está mostrando nada. Tem alguma coisa que ele não atualiza de imediato aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Eu quero verificar aqui em eventos. Aqui eu não criei o index, né? Eu quero que ele exiba para mim o evento e quero que ele exiba a relação dos jogadores que estão no evento. Então, a gente vai voltar para o nosso código e vai implementar agora o index de eventos. E é o que está pronto também da aula passada. Então, aqui em Pages, eu escolho eventos e vou colar aqui. Onde que ele colocou? Aqui. Esse index aqui. Deixa eu ver. Será que ele colocou para cá? Onde que ele colocou isso? Ele não está mostrando o arquivo aqui. Tá. O arquivo aqui existe. Deixa eu ver onde que ele está. Ele está dentro de eventos. Alguma coisa não renderizou aqui, mas tudo bem. Deixa eu arrumar esse cara aqui. Vamos ver se ele aparece na hora de arrumar. Aqui. Senão tem que fechar o Visual Studio e abrir de novo. VS Code. Ele não está mostrando aqui. Deixa eu fechar o VS Code e abrir de novo. Tá aqui, ó. Era alguma coisa do VS Code que ele não estava exibindo. Tá. Então eu tenho aqui a listagem dos eventos, né, que a gente não tinha. Eu tinha feito a listagem dos eventos. Eu tinha feito sim. Tá, eu tinha feito sim, não sei porque que eu apaguei. Mas aqui eu vou criar agora a página de detalhes, tá? Que de eventos ele vai mostrar a listagem de cada evento. E na página de detalhes ele vai mostrar um evento e daí do evento ele vai mostrar os jogadores para aquele evento. Então venho aqui, copio. Venho aqui em eventos, colo. Está aqui o details. Vou ter que arrumar os namespace. 5. Verifica aqui que agora, ó, eu faço um laço dentro da propriedade players do evento selecionado e ele exibe os jogadores. Venho aqui no back, também mudo aqui para 0,5, tudo importado. Aqui ele continua com um erro ainda. Deixa eu gravar tudo para ver. Aqui 0,5, acho que aqui faltou eu mudar o namespace aqui. Mudo aqui. Está gravado, tá belezinha. Vamos executar nossa aplicação. Venho aqui em eventos, agora ele exibiu, venho em visualizar, ele exibiu e mostrou aqui o jogador, ó, Pelé. Mas em síntese é isso. Eu peguei a tabela que eu já tinha de eventos, a classe, né? Aí criei a classe de jogadores, fiz todo o mapeamento para o Entity Framework,
fiz a associação lá no modelo, na criação do modelo do Entity Framework, criei a visão que a gente já tinha usando o Bootstrap, e aí depois criei uma visão para registrar um jogador no evento, depois adaptei a visão de detalhes do evento para exibir os jogadores daquele evento. Então aqui vocês têm bastante conteúdo já para praticar. Então a recomendação agora é que vocês criem uma aplicação com tudo isso para que vocês possam aplicar esse conhecimento.